Olá, você está na APS TV, o canal de comunicação da APS JF no YouTube. Hoje nós vamos falar a respeito da Comissão da Verdade, que foi aprovada no último congresso do ANDES e pretende se unir a um movimento nacional que pretende o fim da impunidade a agentes civis ou militares que promoveram tortura ou perseguições durante o regime militar. Nós estamos aqui hoje com a professora Rosângela Battistoni, que na época do regime foi perseguida pelo regime ditatorial que tomou conta desse país durante mais de 20 anos. Professora, obrigado por ter vindo. A senhora pode contar um pouco dessa história para a gente? Bem, de fato eu era jovem, fui presa jovem, estudante, mas militava na POLOP, né? Política Operária, uma organização militante, um grupo político, e atuava junto aos movimentos operários. Era professora numa escola de alfabetização de adultos em Contagem, Cidade Industrial. Fui condenada, também julgada e condenada pela Lei de Segurança Nacional, cumpri pena aqui em Juiz de Fora, né? Juiz de Fora era uma referência estratégica, né? Porque é a quarta região militar, e tinha aqui a auditoria militar. Todos os julgamentos do Estado de Minas eram aqui que ocorriam. Juiz de Fora teve uma participação importante no golpe. Sim, com certeza, nós sabemos disso pela história. Mas, igualmente, eu acho que isso ainda não está suficientemente revelado, explicado, conhecido das novas gerações, né, que aqui vivem, né, e estudam e trabalham. Linhares, né, era um presídio político, né, que abrigava presos políticos de Estado de Minas Gerais, né. Enfim. Havia presos políticos de todo o estado vindo para cá? Sim, né, que cumpriam penas em Linhares, né. Linhares era essa referência, né, do Estado de Minas, porque aqui estava a auditoria militar, né, a auditoria da Justiça do Exército, né, assim denominada pelos organismos repressivos e pelos organismos do Exército, militares. Sim. E o que você acha dessa Comissão da Verdade do ANDES, desse movimento nacional pelo fim da impunidade desses agentes? Bem, eu entendo que ela se inscreve, né, numa ação necessária, fundamental, dos movimentos, das organizações sindicais e políticas, que tem, né, uma análise, uma compreensão e uma exigência, um horizonte de que é fundamental o direito à memória, à verdade e à justiça, né? Por isso essa ação, essa indicação do ANDES se inscreve neste processo e ela é de grande relevância. De grande relevância desde que inscrita e articulada aos movimentos, né, como Tortura Nunca Mais, os comitês, as comissões em vários estados dos direitos dos familiares de mortos e desaparecidos, que desde o período da ditadura tem força e significado relevante, os movimentos de direitos humanos que se encontram nessa direção. Porque não se trata aqui de uma luta por... o Brasil só agora está se colocando numa perspectiva até muito tardiamente, né? O golpe, estamos há 49 anos do golpe, há 32 anos da chamada Lei de Anistia, que é preciso a ela se referir aqui ainda, e que portanto, um processo tardio, né, mas que está aqui consensuada, conciliada a não impunidade pelas seções dominantes, pelo Estado, né, essa impunidade aos crimes da ditadura. Há esperança de que isso ganhe força nacional, seja forte e consiga cumprir os objetivos? É preciso, né? Acreditar. Nós estamos aqui, mais do que acreditar, lutar por isso, né? De que esse processo, especialmente
porque a ditadura, esses mecanismos da ditadura não foram eliminados, né? A transição democrática que instalou como sua base fundante a sala de tortura, a impunidade, que permanece hoje criminalizando os movimentos, criminalizando a população, os segmentos mais empobrecidos da população e dos trabalhadores, uma militarização da polícia militar, que as novas gerações acham que sempre foi assim, né? Que sempre, e que não há outro modo de ser. Isso tudo é herança da ditadura militar e que permanece como um marco que inicia essa transição democrática. Portanto, uma democracia que não se fez plenamente no âmbito da violação dos direitos, da violação da vida, da história e da memória dos trabalhadores e da sociedade brasileira, vamos falar assim, desses segmentos da sociedade brasileira. Professora, é necessário que se reveja a lei da anistia? Sim, né, porque ela não significou anistia, né? Ela significou anistia para os torturados, né? E ela foi, como acho que todos, não sei se todos sabem, ela foi criada por um presidente, encaminhada por um presidente militar, uma junta militar, num parlamento que tinha 32% de parlamentares biônicos. Portanto, ela nem chegou a ser, e em 2010 o Supremo Tribunal Federal ratifica este processo na política, reafirmando a política do esquecimento, do passar a borracha em cima dessa história, de negar e, portanto, de negar, especialmente de recusar, né, pela omissão e a recusa à impunidade dos crimes da ditadura. Ou mais do que isso, considerar de mesma natureza as ações políticas dos movimentos, dos grupos políticos, da militância e os atos criminosos do Estado. Esses movimentos, a luta de vários movimentos neste âmbito, foram que mantiveram viva, tem se mantendo viva, a negação, a clareza e a verdade sobre a lei da anistia e sobre os crimes cometidos pela ditadura. E que trazem na cena a possibilidade, vamos dizer, de uma luta política mais ampla que reconfigure, que altere esse processo. Se isso se direito à memória não é uma narrativa do passado, é para transformar o presente no horizonte do futuro, para que não mais se esqueça, para que nunca mais aconteça. Exatamente. Né? Professora, obrigado pela presença. A gente se vê na próxima.